Gi, eu me converti, mas e agora? Como é que eu vivo? Como é a vida de alguém que ama a Deus? E depois da conversão, como é que a gente se porta neste mundo até que o nosso Senhor Jesus venha nos buscar? Se você tem feito esses questionamentos, e vamos ser sinceros, vamos ser honestos, talvez você nem seja recém-convertido. Talvez você já tenha se convertido há um tempo, mas você ainda tem esses questionamentos. Como é que eu vivo de forma a agradar a Deus? Se eu amo ao Senhor, se eu tenho Jesus habitando em meu coração, como deve ser a minha vida? Se você tem esses questionamentos, eu acredito que você vai gostar muito desse vídeo. Então fica até o final, tenha paciência, porque você sabe que o propósito aqui no canal é se aprofundar nesse texto. É realmente esmiuçar o texto sagrado e se esforçar para entender o que Deus quis comunicar ao nosso coração quando Ele deixou essa história registrada. Gente, muitas coisas aconteceram desde que Deus criou todas as coisas lá no início, lá no princípio. Mas nem todas essas coisas que aconteceram ficaram registradas. Deus selecionou apenas aquelas histórias e os acontecimentos que apontavam para a vinda do seu Filho Jesus Cristo, que apontavam para Jesus. Toda a Escritura fala sobre ele. E nós aqui no canal nos dedicamos para isso, para esmiuçarmos o texto e conseguirmos encontrar nessas histórias a sombra de Jesus. Como diz a Bíblia que o meu filho tem, uma Bíblia infantil, todas as histórias sussurram o seu nome. Isso é um fato, todas as histórias sussurram o nome de Cristo e nós devemos aqui nos esforçarmos para encontrar esse sussurro. Então nós vamos gastar tempo, nós vamos esmiuçar, nós vamos entrar nessa história e deixar Deus falar aos nossos corações. Então, bora lá, deixa aí o like se você tem sido abençoado por esses vídeos, não deixe de clicar aí no like, no gostei, porque isso ajuda bastante, né, o YouTube a entender que esse vídeo tem te abençoado, tem feito bem para você de alguma forma. Compartilha com mais alguém que também quer saber como viver agora que eu tenho a Cristo no meu coração e deixa um comentário aí pra gente poder conversar sobre o assunto. Então, bora lá, hoje nós vamos falar sobre Gênesis capítulo 39. Abre sua Bíblia e leia comigo, vamos lá, olha o que a Bíblia diz. José havia sido levado para o Egito, onde o egípcio Potifar, oficial do faraó e capitão da guarda, comprou dos ismaelitas que o tinham levado para lá. Então, pera lá. Você sabe que o livro de Gênesis é o livro das origens. E sendo o livro das origens, Deus se preocupa aqui, através de Moisés, nesse texto, em nos comunicar o começo de todas as coisas. Ao comunicar o começo de todas as coisas, Deus está comunicando também o propósito. Deus está alinhando os nossos corações à verdade, derrubando falsos entendimentos, derrubando idolatrias e trazendo a verdade, porque a origem tem muito a ver com o propósito, com a finalidade para a qual cada coisa foi feita. E uma das origens que nós estudamos, e eu diria que talvez a mais importante que nós estudamos no livro de Gênesis, é o começo do desenvolvimento de um grande plano, o plano de salvação. Deus deseja salvar o seu povo que está aqui enlameado, né, que está cheio de pecado, que foi feito, que se tornou pecado depois que houve a desobediência lá no Jardim do Éden, o afastamento da criatura do seu Criador. Essa criatura, esse homem se tornou pecado. Nós somos pecados, somos inimigos de Deus, estamos distantes do nosso Senhor. Então o Senhor começa a desenvolver um plano de salvação, um plano que vai mudar essa realidade e vai fazer dos seus inimigos seus amigos para toda a eternidade. E Deus começa esse plano levantando uma família. E aí você sabe que já está tudo aqui no canal bem detalhado. Quando Deus chama o primeiro dessa família, Abraão, e ali ele faz uma promessa: você será meu, eu serei seu, de ti nascerá uma nação, povos, reis, e desse seu povo, da sua descendência, virá salvação para todo o mundo. E ali a gente sabe que Deus está prometendo que na descendência de Abraão nasceria Jesus Cristo, o próprio Deus entre os homens,
para então reconciliar a criatura ao seu Criador, fazendo dessa criatura não mais uma mera criação, mas o próprio Filho, um Filho de Deus propriamente. Então, gente, nós estamos vendo o desenrolar desse grande plano. Deus chamou Abraão, só que Abraão é um homem e, como todo homem, morre. Abraão morreu e aí essa promessa foi passada para o seu filho Isaac, que também virá a falecer, e antes do falecimento ele então passa a promessa para o seu filho Jacó. Agora Jacó já está na sua idade mais avançada, já envelhecendo, já se aproximando aí da sua morte, e ele tem 12 filhos. E esses filhos agora vão se multiplicar e vão dar continuidade ao plano de Deus. Ok. Porém, Moisés dá um zoom na história desses filhos e começa a contar pra gente como era ali a interação entre essa galera, entre esses 12 meninos. E há 2 vídeos atrás, a gente descobriu que esses meninos não se davam muito bem, em especial os filhos mais velhos contra um dos mais novos, que era José. Eles detestavam José, tinham muita inveja de José, e se você for assistir esse vídeo você vai entender exatamente o porquê. O ponto é que a inveja chegou num nível tão grande que eles resolveram tirar a vida de José. Mas ali no meio da confusão, um vai intervir, sempre por razões egoístas, mas eles vão discutir ali qual seria o destino do seu irmão José, até que o final, né, o destino final, aquele que bate o martelo, vai ser Judá. Um dos 12, né? Um dos 12 filhos de Jacó, um dos 12 filhos desse homem portador dessa grande promessa que traria salvação ao mundo. Exatamente, um desses vai se levantar e vai falar, quer saber, vamos vender o nosso irmão, vamos mandar ele lá, vamos colocar ele aí nessa caravana de escravos e eles vão se livrar aí do nosso irmão pra gente, a gente não vai precisar mais esquentar nossa cabeça com ele e a gente ainda vai lucrar com isso, a gente ainda vai receber aí um dinheiro porque a gente vendeu o nosso irmão como escravo. E é exatamente isso que eles vão fazer, eles vendem José para uma caravana. É por isso que o versículo 39 está falando exatamente isso. José havia sido levado para o Egito. Tinha uma caravana, pensa, a caravana era como um comércio ambulante, em que eles vendiam pessoas, né? Vendiam pessoas para a escravidão, era uma prática do Oriente Médio. Então eles vendem José para essa caravana e essa caravana de ismaelitas estava indo rumo ao Egito. E aí a caravana chega lá no Egito. Aí, pausa aqui. Se você acompanha o canal, no vídeo anterior você viu que a gente falou sobre Judá especificamente. Por quê? Porque Moisés, o autor, ele conta pra gente que José foi vendido, foi colocado nessa caravana, e essa caravana tá indo pro Egito, mas enquanto essa caravana tá indo pro Egito, Moisés nos traz pra casa de Jacó, para nos mostrar o que aconteceu na casa de Jacó enquanto José estava indo para lá. E aí foi o vídeo passado, se você quiser acompanhar. Então Moisés, no vídeo passado, a gente aprendeu que enquanto José estava sendo levado para o Egito, na casa de Jacó as coisas ficaram bem complicadas. Os irmãos mentiram para o pai, o Judá acaba saindo da casa do pai e indo morar na casa de um amigo. Perdão, gente. E aí ele vai se desenvolver, ele vai casar, ele vai ter filhos ali na casa na casa não, né? Mas fora da casa do seu pai. E, enfim, ele vai ter uma vida distante ali da família. Muitas coisas terríveis vão acontecer. Enfim, você pode ver tudo isso no último vídeo aqui do canal. Então a vida de Judá tá lá acontecendo, ele tá passando por vários perrengues. E enquanto isso, José está no Egito. E o que será que está acontecendo na vida de José lá no Egito? No capítulo 39, Moisés volta a câmera, digamos assim, ele volta a câmera para a vida de José. Então ele deixa Judá, Jacó, os irmãos para lá e olha, agora vamos olhar para José, vamos ver o que estava acontecendo com José lá no Egito. E é sobre isso que o capítulo 39 vai falar. Então José chegou no Egito e no primeiro versículo a gente descobre que lá no Egito ele vai ser comprado por um homem chamado Potifar. Potifar era um oficial do faraó e capitão da guarda. O que isso significa? Ele tinha um cargo importante lá no Egito. Ele era responsável pelos presos da corte, ou seja, por aqueles que cometiam algum tipo de crime contra o faraó, contra o rei, ficavam numa prisão especial, digamos assim. E ele era o comandante, ele era o primeiro nessa escala, digamos. Então Potifar era um homem muito importante no Egito e a Bíblia ressalta que ele era egípcio. Por quê?
Porque, gente, no Egito existiam muitos estrangeiros que também estavam envolvidos de alguma forma ali com o faraó, com papéis importantes, eram sábios, eram conselheiros, tinham outras nações envolvidas. Mas o fato da Bíblia enfatizar que Potifar era um egípcio vai nos ajudar a entender a mentalidade de Potifar, que era uma mentalidade pagã, que cultuava vários deuses, inclusive ele provavelmente adorava ao deus Sol, porque o seu nome faz menção ao deus Sol, e também nos ajuda a entender que Potifar tinha um cargo de confiança, porque esses cargos de confiança geralmente eram dados somente àqueles que de fato eram egípcios. Tá? Então nós temos aí José sendo comprado por um homem que pertencia a um nível elevado ali dentro da corte, próximo ali ao faraó. Ele era um comandante, né? Alguém que tinha uma posição muito importante, um cargo de confiança, e esse homem era de fato um egípcio. Ele adorava outros deuses, a vários deuses, tinha uma mentalidade bastante diferente da mentalidade de José, que era um homem temente ao Deus de seu pai Jacó, do seu avô Abraão, o único e verdadeiro Deus, o criador de todas as coisas. Então Potifar chega lá, ele vai observar lá aquele monte de pessoas sendo vendidas, comercializadas, e ele vai escolher José. Mais pra frente, a Bíblia vai nos contar que José era um garoto bem apessoado, ele era bonito, ele tinha uma boa aparência. E provavelmente foi isso que motivou Potifar a escolher por José, né? Porque um escravo saudável, um escravo forte seria muito mais vantajoso. Pensando na cabeça daquela época, tá, gente? Eu sei que isso é absurdo, nós estamos falando de um ser humano, mas o homem pecador, ele faz essas coisas horrendas, tá? E aí, a gente tem que analisar com essa mentalidade de comércio. E aí ele escolhe então José para servir a sua casa. Só que a gente vai ver que ainda que Potifar tenha feito uma escolha puramente pensando nos seus objetivos, pensando em ter um escravo saudável e forte, por detrás nós já vemos a mão do Senhor. Nós já vemos o Senhor agindo. Porque, gente, vamos lá, essa história de José é uma história muito famosa. Você sabe que lá no final da história ele vai se tornar o príncipe do Egito. Ele vai ser o maior em poder dentro do Egito, estando somente após o faraó. Então, depois do faraó não existia outro mais poderoso no Egito do que o próprio José, quando nós chegarmos lá no fim da história. Então, você consegue perceber a providência divina? Você consegue perceber a mão de Deus movendo tudo e fazendo com que José fosse comprado por um homem que já estava ali muito próximo ao faraó, que estava criando uma conexão, que estava muito próximo de onde Deus levaria José. Então José é comprado e ele vai servir ali na casa de Potifar. Versículo 2. O Senhor estava com José, de modo que este prosperou e passou a morar na casa do seu senhor egípcio. Então, olha só, gente, quem teme ao Senhor e tem o Senhor no coração tem uma vida próspera. E aqui eu quero fazer um grande parênteses, porque hoje em dia, quando a gente fala isso, que é uma pessoa que teme ao Senhor, que caminha com o Senhor, tem uma vida próspera, a gente tende a pensar em dinheiro, a gente tende a pensar em riqueza, a gente tende a pensar que essa pessoa ficou milionária e ela viaja para cima e para baixo, e ela realiza todos os sonhos, ela tem um iate, ela tem um navio e piriri e pororó. Mas não, gente, biblicamente, aquele que é próspero é aquele que alcança o alvo. Quando a gente vai para o dicionário, prosperidade tem a ver com não só enriquecer, mas se desenvolver, evoluir, avançar. Só que na palavra do Senhor, esse desenvolvimento tem a ver com alcançar o alvo, tem a ver com viver a vontade de Deus, entende? Tem a ver com viver o certo, digamos assim, acertar o alvo, viver da forma que você precisa viver essa realidade, essa fase. E dessa forma desfrutar de alegria, de paz e do melhor que o Senhor tem dentro daquele contexto. Então, aquele que teme o Senhor, aquele que ama Cristo, vai ter uma vida próspera. Por quê? Porque o Senhor vai te direcionar para o alvo, e o seu alvo é ser como Cristo. Então, tudo na sua vida vai cooperar para que o coração de Cristo seja formado em você, o seu caráter, a sua mentalidade, o seu modo de pensar, o seu modo de agir. Esse é o nosso alvo. E à medida que a gente vai alcançando esse alvo, se tornando semelhante a Cristo, vivendo conforme a vontade dele, a gente desfruta de paz e alegria.
mas a gente está alcançando o propósito para o qual fomos chamados e por isso somos prósperos. José aqui, gente, ele era um escravo. Então, quando a Bíblia diz que ele prosperou, a Bíblia não está dizendo que ele se tornou um milionário, né? E ele agora é dono dos seus próprios escravos. Não, a Bíblia está dizendo que dentro desse contexto de escravo, José foi o melhor. Dentro desse contexto de escravo, ele se dedicou, ele respeitava o seu senhor, ele era fiel no seu trabalho, ele fazia o melhor que ele podia, de forma que ele foi se desenvolvendo, ele foi atingindo o alvo de ser o melhor dentro daquilo que Deus estava permitindo que ele vivesse e dentro daquilo que o seu senhor Potifar lhe pedia, de forma que ele vai chegar a morar na casa de Faraó. De forma que ele vai chegar a morar na casa de Potifar. Então José ele se desenvolve tanto que Potifar chama ele para morar com ele. Ele vai morar na casa do Senhor. Vamos ler o próximo versículo, versículo 3. Quando este percebeu que o Senhor estava com ele e que o fazia prosperar em tudo o que realizava, agradou-se de José e tornou-o administrador de seus bens. Potifar deixou a seu cuidado a sua casa e lhe confiou tudo o que possuía. Desde que o deixou cuidando de sua casa e de todos os seus bens, o Senhor abençoou a casa do egípcio por causa de José. A bênção do Senhor estava sobre tudo que Potifar possuía, tanto em casa como no campo. Assim deixou ele aos cuidados de José tudo o que tinha e não se preocupava com coisa alguma, exceto com sua própria comida. Gente, esse primeiro bloco, ele fala muito sobre uma boa mordomia. Ele fala muito sobre como nós que amamos a Cristo, que temos Cristo em nosso coração, como nós devemos nos portar, digamos assim, fora da igreja. Nos nossos trabalhos, nos nossos relacionamentos que extrapolam o ambiente da igreja, na nossa família, muitas vezes aqueles que não caminham com o Senhor, mas que pertencem à nossa família. Esse bloco fala muito sobre isso, porque José, ele vai ser tão fiel, ele vai se dedicar tanto, ele vai trabalhar de forma a fazer o seu melhor dentro daquilo, de prosperar e se desenvolver, que isso vai ser visível diante de Potifar. Potifar vai confiando no trabalho de José e vai dando a ele mais responsabilidades e colocando todas as coisas para que ele cuidasse. Então, o escravo José começa a ser quase como um braço direito de Potifar, a ponto de Potifar não se preocupar com mais nada, só com o que ele ia comer. Então, Potifar chegava na sua casa, então, José, o que tem hoje pra gente comer? O que vai ter hoje de refeição? Era isso, Potifar não se preocupava com mais nada, tudo era gerenciado por José. Isso significa que José vai se tornar o primeiro dos escravos, que ele vai ser o servo que liderava os outros servos, ele vai cuidar de todas as questões domésticas de Potifar, mas também todas as questões do campo. Vocês leram aqui que Potifar tinha propriedades, tinha coisas nos campos, então isso pode ter a ver com gado, com animais que ele tinha, e tudo estava debaixo da responsabilidade de José. Então José se torna um grande administrador na casa de Potifar. Mas além da dedicação de José, tem algo a mais que Potifar nota e que faz Potifar colocar José nesse destaque, que é o Deus de José. Gente, olha que interessante, o Senhor estava com ele, e aí a gente vê aqui, agradou-se de José e tornou-o administrador de seus bens. Versículo 3, quando este percebeu que o Senhor estava com ele, ou seja, gente, Potifar era um homem pagão, ele era um egípcio. Ele adorava a outros deuses, ele não conhecia o Deus de José, ele não conhecia a família de José, mas ele vai perceber que esse Deus a quem José dizia servir estava com ele. Era notório, era visível. Então aqui fica um outro aprendizado. Quem teme ao Senhor não vive uma vida às escondidas com Deus. Quem teme ao Senhor adora publicamente o seu Senhor. Demonstra, é notório, é visível que essa pessoa serve a Deus, que essa pessoa ama a Cristo dentro e fora da igreja. E é a pergunta que fica para mim e para você. Nos nossos trabalhos, no nosso cotidiano, fora das quatro paredes, as pessoas percebem que o Senhor está conosco?
É visível que nós pertencemos a um Deus real? É notório que nós amamos a Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador? O nosso amor por Cristo impacta a forma como nós trabalhamos? Impacta nas decisões que nós tomamos? E aqui, gente, eu não estou falando só de moralidade, porque infelizmente nós cristãos, por causa de uma mente dividida que a gente é ensinado muitas vezes a ter, mas que nós precisamos voltar para a palavra, né, e nos arrependermos disso, porque a Bíblia não faz essa divisão, mas por causa dessa mente dividida que a gente muitas vezes pensa que a igreja, ou melhor, a fé, né, a nossa fé em Cristo não tem nada a ver com o nosso trabalho. A gente tem essa mentalidade. Não, meu trabalho é meu trabalho, a minha fé em Cristo é minha fé em Cristo. O máximo que a minha fé em Cristo impacta no meu trabalho é a minha moral. Porque eu sou um cristão, então eu não minto, eu não vou fazer caixa 2. E sim, continue assim, isso tá muito certo, claro, tá certo? Faça tudo honestamente, corretamente, dê um bom testemunho. Mas, gente, isso tem que ir além. A Bíblia diz que nós devemos fazer tudo como se fosse para o Senhor. A Bíblia ensina que quando nós trabalhamos, se Cristo vive em nós, o nosso trabalho é uma adoração. Nós devemos entender que tudo aquilo que nós fazemos, uma vez que Cristo mora em nós, deve subir como adoração ao Senhor. A forma como devemos, como vivemos, é uma adoração ao Senhor. Então, mais do que simplesmente uma conduta moralmente correta, a fé deve impactar muito mais o ambiente onde nós estamos. Aqueles que estão ao nosso redor precisam perceber que nós servimos a um Deus, que nós cremos em Cristo. Como aconteceu com Potifar, percebeu que o Senhor estava com ele. E aí, percebendo que o Senhor estava com ele, foi dando mais responsabilidades a ele. Porque outra coisa também ficou muito visível, de que ele, Potifar, estava sendo abençoado por causa de José. Então, olha o que diz aqui. O Senhor abençoou a casa do egípcio por causa de José. A bênção do Senhor estava sobre tudo que Potifar possuía. Gente, outra característica do cristão é que nós abençoamos aqueles que estão ao nosso redor. Por onde nós passarmos, a bênção do Senhor deve respingar. Gi, mas como assim? Significa que eu tenho que ficar dando as coisas para as pessoas e etc. Não, gente, significa que uma vida sincera diante de Cristo te transforma a tal ponto que é impossível essa transformação não transbordar, não respingar sobre aqueles que estão ao redor. Pensa comigo, se você era uma pessoa extremamente briguenta, extremamente incontrolável, né, respondona, barulhenta, desrespeitosa, uma vez que você tem a Cristo, a Bíblia diz que quando você está em Cristo, o Espírito Santo habita em você e, portanto, você passa a expressar o fruto do Espírito. E uma das características do fruto do Espírito é a amabilidade, que é ser agradável. Outra característica é o domínio próprio. Então, assim, uma vez que Cristo habita em você, em algum nível nós vamos ter essa mudança. E a ideia é que esse nível aumente, que o fruto do Espírito seja cada vez mais expresso na sua vida. Então, se você era uma pessoa briguenta, resmungenta, reclamona, difícil de lidar, a tendência é que você se torne uma pessoa mais agradável. A tendência é que você vai se tornar uma pessoa com mais domínio. E isso vai mudando o seu ambiente, gente, isso é natural. Sem falar outras questões, a Bíblia nos convoca, nos chama a amarmos o nosso próximo como nós mesmos. Isso é tão sério na Bíblia que isso é colocado como um dos principais mandamentos. João, em sua primeira carta, ele vai dizer que essa é uma condição para amar a Deus. Ele vai dizer que quem não ama o próximo não pode dizer que ama a Deus. Então, o cristão, ele é aquele que dá a vida em amor ao outro, que se desgasta, que renuncia aos seus desejos, que nega a si mesmo por amor ao outro. Então, por exemplo, se você de repente você não está numa condição financeira tão boa na sua casa, mas você ainda tem alimento, você ainda está conseguindo pagar suas contas, e aí você tem alguém perto de você que está numa realidade ainda mais difícil que a sua. E você sabe que a sua realidade não está tão boa, mas você consegue dividir o que tem, para que os dois consigam sobreviver. E então o cristão faz o quê? Ele divide, porque o objetivo dele é amar ao outro como a si. E ele sabe que isso é importante para amar a Deus. Quem ama a Deus está desenvolvendo amor pelo próximo.
Isso é um fato, é o que a Bíblia nos ensina, é uma condição para amar a Deus. Então, naturalmente, quem ama a Cristo verdadeiramente e está crescendo nesse amor, e Cristo está sendo expresso cada vez mais em suas atitudes, no seu caráter, no seu comportamento, as bênçãos do Senhor também chegarão àqueles que estão ao seu redor. A sua casa será uma casa diferente. Os seus filhos serão educados de forma distinta. Ainda que seus filhos cresçam, se desenvolvam e escolham não seguir ao Senhor, infelizmente, mas ainda assim eles foram contemplados pelas bênçãos de Deus durante toda a vida, porque eles viveram no lar de quem era um filho de Deus, de quem amava a Deus. E era exatamente isso que estava acontecendo com José. Aqui eu preciso lembrar você que isso começou lá atrás com Abraão, quando Deus chamou Abraão. Deus disse a Abraão: todo aquele que te abençoar será abençoado. Todas as nações da terra serão benditas por causa da nação que será gerada a partir de você. Então, aquilo que Deus fala lá para Abraão, e vai acontecer de fato na vida de Abraão, porque o seu sobrinho Ló vai enriquecer porque estava junto com Abraão. Então, isso que aconteceu lá continua acontecendo aqui com José e continua e deve continuar acontecendo nas nossas vidas enquanto cristãos. Então, aquele que teme ao Senhor, aquele que ama Cristo, aquele que tem Cristo vivendo dentro de si, prospera no sentido de alcança o alvo, desenvolve, tudo coopera para o seu bem. Você vai se tornando mais parecido com Jesus. No lugar onde Deus te plantou, você dá o seu melhor para que Deus seja glorificado. Aquele que ama Jesus, que tem Jesus habitando no seu interior, abençoa quem está ao seu redor, espalha bênçãos por onde caminha, não por causa de você, mas por causa daquele que habita em você. Aquele que está em Jesus não esconde o seu Deus, mas deixa visível que o Senhor está contigo. Versículo 6. Assim deixou ele aos cuidados de José tudo o que tinha, e não se preocupava com coisa alguma, exceto com sua própria comida. José era atraente e de boa aparência. E depois de certo tempo, a mulher do seu senhor começou a cobiçá-lo e o convidou. Venha, deite-se comigo. Mas ele se recusou e lhe disse: meu senhor não se preocupa com coisa alguma da sua casa, e tudo o que tem deixou aos meus cuidados. Ninguém desta casa está acima de mim. Ele nada me negou, a não ser a senhora, porque é a mulher dele. Como poderia eu, então, cometer algo tão perverso e pecar contra Deus? Assim, embora ela insistisse com José dia após dia, ele se recusava a deitar-se com ela e evitava ficar perto dela. Gente, nesse segundo bloco, eu falei que no primeiro a gente conseguia ver claramente, né, como alguém que ama a Deus, como alguém que tem a Cristo, vive fora, né, do contexto da igreja, nas áreas comuns ali no nosso cotidiano. Enquanto nesse segundo bloco, a gente consegue perceber claramente uma característica de quem ama a Deus, que é odiar o pecado, que é detestar o pecado. Então, olha, a Bíblia está nos contando que José era um garoto atraente, ele era bonito. Gente, pensa comigo. Ele era inteligente porque ele administrava tudo que Potifar tinha. E Potifar devia ter muita coisa. Ele tinha uma posição muito elevada. E se ele estava administrando é porque estava dando certo, né? Se ele tivesse feito alguma besteira ali, Potifar já teria tirado essa responsabilidade dele. Que Potifar não ia ficar não ia ficar empobrecendo, né? Então, José era um homem inteligente que sabia trabalhar com os recursos ali de Potifar. Ele tinha a bênção de Deus sobre ele, então tudo aquilo que ele se propunha a fazer, tudo que ele se dedicava, tudo que ele colocava às suas mãos prosperava, se desenvolvia, alcançava o alvo, a bênção do Senhor estava com ele, aqueles que estavam ao redor dele eram abençoados e ele era alguém bem apessoado. A Bíblia diz que ele era bonito, que ele era atraente. E aí, gente, nos olhos daquela mulher egípcia, que vivia numa cultura em que não existiam tantos limites morais, digamos assim, principalmente nessa área sexual, era um prato cheio. Ela começa a sonhar com isso, pensar em ter José. E aqui eu quero explicar algo para vocês. Naquela cultura, que não era a cultura do Deus único e verdadeiro, muitas coisas, muitas práticas que são pecaminosas, que são horrendas diante do Senhor, eram toleradas entre os egípcios. Então, por exemplo, a questão de ter relação com mais de uma pessoa ao mesmo tempo, de ter relação como forma de culto, de adoração aos seus deuses lá, aos deuses pagãos,
Coisas assim, sabe? De um senhor forçar uma serva a se deitar com ele, ou até da serva forçar um servo, perdão, da senhora, né? Da rainha não, mas da egípcia aqui, da elite, digamos assim, forçar um servo a se deitar com ela. Tudo isso era tolerado entre eles, era meio que abafado, sabe? Para eles estava tudo certo. Existia um limite, que era o adultério. É interessante isso, né? Então, na cabeça deles, esse tipo de relação assim, em que vários se relacionam ao mesmo tempo, em que o homem que é o senhor da casa, pode se deitar com a escrava, tudo isso não era adultério. Mas a esposa desse senhor, né, se deitar com outro homem, aí era considerado adultério. E isso para eles era inadmissível, isso era o limite. Isso é muito interessante, porque mostra a hipocrisia do coração do homem, mas também mostra como, em algum nível, existe uma lei moral escrita no nosso interior, que Paulo vai relatar lá em Romanos 2, em que ele vai falar que nenhum homem é indesculpável diante de Deus, porque Deus se manifesta através da sua natureza e porque Deus deixou registrado, deixou impresso no coração de cada homem uma lei que se expressa na nossa consciência. Então, nós conhecendo o Deus verdadeiro ou não conhecendo, parece que existe algo no nosso interior que liga um alerta toda vez que nós ultrapassamos algumas barreiras. Então, lembra dos 10 mandamentos que tem lá, não matarás, não adulterarás? São pecados, gente, que sinceramente ninguém nunca precisou ensinar o homem. Desde que o mundo é mundo, o homem sempre soube que não devia fazer isso. Não sabia explicar o porquê, mas sabia que isso não era aceitável. Matar o outro, adulterar, sempre foram práticas repugnantes ao homem em algum nível. Existia algum nível de consciência, entende? E aí Paulo vai falar que isso é a marca de Deus, daquele que nos criou. E que ao nos criar, escreveu no nosso coração uma lei que se manifesta na nossa consciência. E por isso nenhum homem é indesculpável diante de Deus. Todos pecaram e carecem da sua glória, carecem da sua graça, do seu perdão. Então, gente, até mesmo para o egípcio, que era um pagão que se envolvia em várias questões, eles sabiam que certas coisas não eram aceitáveis e não deveriam ser praticadas. Mas mesmo assim, essa senhora, né, essa mulher de Potifar, cheia de desejo, querendo ali realizar as suas vontades e vendo em José um servo, um escravo, então no entendimento dela, ele teria que aceitar, ele teria que obedecer e se deitar com ela, ela vai começar a fazer esse tipo de proposta para ele. Só que José era temente a Deus, ele ouvia a sua consciência. Vamos lembrar que José, ele é de um período que a lei de Moisés ainda não havia sido escrita. Então, nós não temos ali um mandamento, não adulterarás. Mas lembra da lei moral escrita no coração de todo homem? Então, essa lei estava escrita dentro de José também. Só que diferente da mulher de Potifar, José era temente ao Deus Criador. José amava ao Deus único e verdadeiro. Então, ele detestava aquilo que era mal. Aquilo que ia contra essa lei que estava impressa no coração dele e que a sua consciência o acusava. De tal modo que ele vai falar para essa mulher, não, como que eu posso fazer isso? Potifar me deu tudo, ele colocou tudo em minha responsabilidade, menos a senhora, porque obviamente a senhora é a esposa dele. Então, o primeiro critério que José vai usar para não aceitar o convite da esposa é a consideração e o respeito que ele tem pelo seu senhor, mesmo ele sendo escravo. E aí a gente precisa lembrar que na condição de escravo, o que era muito comum? Era muito comum que os escravos armassem revoluções contra os seus senhores, que os escravos muitas vezes agredissem seus senhores em palavras, em atitudes, ou tentassem roubar algo, enfim. Porque essa relação complexa, né, da escravidão e etc. Então era muito comum isso, mas José era um homem distinto. José amava Deus. E por conta disso, independente de qual era a sua condição, ele respeita Potifar como sendo seu senhor, a quem ele devia respeito, a quem ele devia obediência. Então esse é um primeiro critério que ele vai colocar, eu não posso fazer isso. E o segundo critério que eu acho maravilhoso é que ele fala, como que eu posso fazer algo tão perverso e pecar contra Deus? José se preocupava, gente, em não ter uma atitude que iria contra o coração do seu Deus. Ele se preocupava em não pecar contra o seu Deus. Então, aqui fica um outro ponto importantíssimo para a gente sobre como viver
depois que você tem a Cristo no seu interior. Aqueles que têm a Cristo odeiam o mal. Aqueles que têm a Cristo odeiam o pecado e não querem cometê-lo porque não querem desagradar a Deus. Quem teme a Cristo, quem tem o Senhor morando no seu coração, sabe que todo pecado, tudo aquilo que é feito de forma contrária ao coração de Deus, é, antes de qualquer coisa, uma ofensa ao próprio Deus. Lembra Davi lá no Salmo 51, que ele vai falar: pequei contra ti, Senhor, e somente contra ti? Naquele salmo, Davi, ele não está diminuindo o pecado dele. Ele não está querendo dizer assim, sabe, eu não tô nem aí pra Batseba, não tô nem aí pra essa galera, eu só pequei contra Deus, é só com Deus que eu tenho que acertar minhas contas. Não é esse o tom de Davi. Davi sabia que o seu pecado tinha implicações horizontais, né? Ele atingia quem estava ao seu redor. Davi sabia disso, mas Davi sabia que a maior ofensa de todas tinha sido contra o próprio Senhor. Porque o pecado, gente, é você pegar aquilo que Deus fez, aquilo que Deus criou e usar contra Deus. Você tá entendendo? Davi, quando ele se deita com Batseba, força essa relação com ela, sendo ele um rei e ela alguém ali do seu povo, uma esposa de um dos seus soldados, enfim, quando ele faz isso, ele pega o corpo dele e ele pega o corpo dela e força a ter uma relação que é contrária àquilo que Deus estabeleceu. Usa contra Deus, usa para ofender a Deus. Quando nós pecamos, é isso que nós estamos fazendo. Nós estamos usando o nosso corpo, nós estamos usando quem nós somos, a nossa existência, a nossa língua, a nossa mente, o nosso falar, o nosso pensar. A gente está usando aquilo que Deus nos deu, as nossas capacidades, os nossos talentos, enfim. E estamos usando contra aquele que nos deu, contra o Criador. É isso que nós estamos fazendo. Tem uma outra figura na Bíblia, em um dos livros proféticos, agora, acho que Oséias mostra muito isso também, mas enfim, que fica muito evidente esse absurdo do pecado, que é quando Deus, ele pega o exemplo de uma mulher e ele fala, olha, eu peguei essa menina e eu criei essa menina e eu adornei essa menina e eu eduquei ela e eu dei do bom e do melhor para ela e ela se tornou uma linda mulher. Ela se tornou uma linda mulher porque ela foi criada por mim, alimentada por mim, nutrida por mim. E essa metáfora que o Senhor constrói, essa mulher, ela está sendo cuidada, orientada, alimentada pela imagem de um marido. Então, o marido, ele pegou essa mulher e ele cuidou dessa mulher e ele alimentou essa mulher e ela se tornou uma mulher bonita, uma mulher amada, uma mulher distinta. Então ela pega tudo isso que ela recebeu desse marido e se deita com outro e oferece para outro. Essa metáfora que o Senhor usa na palavra, ele usa para mostrar o que é o pecado. O pecado é isso, gente. É você pegar tudo que Deus te deu, tudo que Deus fez, que ele colocou em você e usar contra ele, usar para ofendê-lo. Então quem ama a Cristo detesta o pecado, porque sabe que antes de qualquer coisa, o pecado é uma perversão, é algo contra o seu próprio Deus, é uma ofensa contra o seu próprio Deus. Mas quem ama o Senhor Jesus também sabe que o pecado tem implicações horizontais, ou seja, é uma ofensa contra Deus que também atinge quem está ao seu redor. José tinha plena convicção disso, ele tinha muita clareza disso. Ele sabia que se ele se deitasse com a mulher de Potifar, ele estava, acima de tudo, indo contra o seu Deus, mas ele também estaria desrespeitando e cometendo uma perversão contra Potifar, o seu senhor, aquele que confiava e acreditava no trabalho de José, a ponto de trazer um escravo para viver dentro da sua casa e coordenar todas as suas coisas dentro da sua casa. E aí, por detestar o pecado, gente, José vai tomar atitudes, José vai ter medidas para evitar esse pecado. Então, olha o que a Bíblia diz: evitava ficar perto dela. José vai fazer tudo o que estava ao seu alcance, ele não vai brincar com isso. Ele simplesmente evita ficar perto da mulher de Potifar. Simples assim. E aí fica uma lição pra gente. Se você ama Cristo, se Cristo passou a habitar no seu interior e você então detesta o pecado, você se comporta como quem detesta o pecado. Você toma atitudes, posicionamentos estratégicos
para evitar que você caia, para evitar que você peque. Lembra o que Jesus disse, né? Jesus, ele faz uma anedota, né? Ele usa de uma piada, digamos assim, ali no seu contexto, exagerando a situação para que as pessoas entendessem a seriedade disso. Que ele fala assim, olha, se seu olho te faz pecar, arranque-o. Se sua mão te faz pecar, corte-a. Claro, ali Jesus, ele está exagerando a situação para que, através desse recurso do exagero, a gente compreendesse que, diante do pecado, a gente tem que fazer o nosso melhor para não abraçar ele, para não cair nele. Então, essa história de, eu amo a Cristo, mas eu sou pecador, eu sou fraco, né? Então, caí de novo. Só que você não vê esforço por parte da pessoa, há uma entrega deliberada, sabe? Eu sou assim mesmo, eu bebo mesmo. E fazer o quê? A graça me salva. Isso não coaduna, sabe? Não faz sentido com quem foi realmente alcançado por Cristo, quem foi salvo. Porque uma vez que você foi alcançado por Cristo, uma vez que a conversão genuína aconteceu no coração dessa pessoa, essa pessoa tem um coração disposto a não pecar mais, porque ela detesta o pecado. Significa que ela não vai pecar nunca mais? Obviamente que não. Nós temos quedas, a Bíblia fala isso. Nós vamos cair, vamos ter que nos reerguer, nós estamos em um processo. Mas essa pessoa não vai se satisfazer com isso. Ela não vai ficar alegre, ela não vai ficar satisfeita e feliz diante do pecado que ela comete. Ela não vai ficar indiferente. O pecado gera dor no coração dela, porque agora o coração dela é habitado pelo Espírito Santo e, portanto, ela sente a tristeza do Espírito toda vez que ela peca. E por conta disso, ela não quer pecar de novo, então ela começa a se esforçar. Ela começa a ter atitudes para evitar o pecado. E antes que venham me dizer aqui que isso é moralidade, é querer vencer pelo próprio braço. Não, gente. A Bíblia diz que o querer e o realizar vem do Senhor. Uma vez que o Senhor habita no coração de uma pessoa, essa pessoa vai passar a detestar a prática do pecado e por isso ela vai querer e vai ter condições de fazer algo, de se esforçar para que esse pecado não seja mais uma prática. Para que, se acontecer, seja por causa de um acidente. Então veja só, José evitava ficar perto dela. Qual é o pecado que eu e você de repente não estamos evitando? O que a gente precisa fazer? Será que de repente a gente precisa ser radical e sair de uma determinada rede social? Será que de repente a gente precisa ir se afastando de determinadas pessoas porque a nossa fé não está sendo tão forte a ponto da gente conseguir conviver com essas pessoas e não ser influenciada por elas? Será que a gente precisa deixar de frequentar certas festas ou, enfim, certas reuniões? Qual é o seu pecado? O que tem sido difícil para você resistir e que você precisa tomar alguma postura, alguma atitude para não ficar perto e não cair mais uma vez? Será que são pensamentos que você sabe que você não deveria ter, mas de repente você está ouvindo certo tipo de música, ou falando certo tipo de coisa, ou assistindo certo tipo de coisa que te faz pensar justamente isso? O que você tem que evitar? Porque quem teme ao Senhor, quem passou por uma conversão, detesta o pecado, sabe que o pecado é uma afronta, uma ofensa contra o próprio Deus, sabe que ele respinga em quem está ao redor, assim como as bênçãos, né? O mal do pecado também afeta quem está ao nosso redor e por isso vai se esforçar ao máximo que puder para que ele não venha sobre si. Versículo 11. Um dia ele entrou na casa para fazer suas tarefas e nenhum dos empregados ali se encontrava. Ela o agarrou pelo manto e voltou a convidá-lo. Vamos, deite-se comigo. Mas ele fugiu da casa, deixando o manto na mão dela. Gente, então, um determinado dia, a mulher de Potifar, muito astuta, vai tentar mais uma vez conseguir alguma coisa com José. Dessa vez, a Bíblia conta pra gente que não tinha nenhum servo na casa. Dá uma impressão de que a esposa de Potifar tenha armado uma situação, sabe? Tipo assim, tenha mandado os servos fazer alguma coisa fora, lá nos campos, porque ela sabia que naquele horário José ia aparecer na casa para poder fazer o seu trabalho e ali ela pretendia agarrá-lo, ela pretendia forçar algo, pensando que se ela fosse para cima dele e ele a sentisse ou algo do tipo, ele já não resistiria mais.
E aí é exatamente isso que ela faz. Quando ele entra na casa, ela segura ele pelo manto, e aí aqui ele usava um manto, uma roupa que representava a sua liderança ali entre os servos. Ele era o líder máximo, né? Ele era o servo que liderava todos os outros, então ele usava esse manto, e ela o agarra por esse manto, e aí ele foge deixando o manto para trás. Parece até a história da Cinderela, né? Que fugiu, deixou o sapatinho. Ele foge e o manto fica para trás. E essa história do manto, ela é muito interessante, porque você lembra que quando José ele foi vendido pelos irmãos, os irmãos tiraram um manto que o pai tinha dado, né? Aquela capa que ou é multicolorida ou é muito longa, mas aquela capa que representava que José era a escolha do seu pai para ser o sucessor, e que causou muita inveja nos irmãos. Então, mais uma vez, José aqui está sendo acometido por mais uma injustiça, e o manto está envolvido nisso, né? A sua vestimenta, o seu manto, aquilo que ele carregava sobre ele e que era dele por direito, né? Que ele tinha recebido por um bom trabalho, por um bom exemplo, por abençoar o seu patrão. Esse manto, mais uma vez, vai ser a razão de mais uma injustiça. Então veja só, o manto que representa uma verdade, que representa a fidelidade desse rapaz, que representa a bênção de Deus sobre esse rapaz, vai ser justamente o caminho por onde ele vai sofrer mais uma injustiça, vai ser o meio por onde a injustiça vai chegar sobre ele. Então ela segura ele e ele foge. E aqui a gente aprende mais uma coisa, que o cristão que é verdadeiramente cristão, que verdadeiramente ama a Deus, ele é tentado. Então ele detesta o pecado, ele sabe que o pecado afronta a Deus, ele sabe que o pecado prejudica quem está ao redor, ele, portanto, toma medidas para não cair no pecado, mas ele continua sendo tentado. Não pense que porque você se converteu, você não vai mais ter vontade de pecar. Não pense que porque você se converteu, nada mais vai te atrair, que o Senhor que os seus hormônios vão embora, que as suas intenções vão embora. Não, gente. Mesmo assim, quem ama Cristo vai continuar sendo tentado. Satanás vai continuar te provocando, querendo que você peque. E as provocações de Satanás só realmente nos provocam porque o nosso interior, a nossa essência, ela abraça isso, entende? A gente precisa entender que o pecado, ele não é algo externo. O pecado, ele vem de dentro. É por isso que meras regras não resolvem a situação. É por isso que a salvação precisa ser algo que te faça morrer e nascer de novo, porque o pecado não é algo simplesmente externo. Não adianta você tomar um banho com óleos, com chás, colocar pedras com energias positivas. Não adianta, porque o mal está dentro de você. Jesus fala que mais impuro é aquilo que sai de dentro de você do que aquilo que entra. Então, o problema não é aquilo que você come, o problema é o que sai de você. Por quê? Porque o pecado, essa oposição, essa inimizade, ela tá no nosso interior. Então, quando Satanás vem e nos oferece aquilo que é oposto ao coração de Deus, que a gente sabe que não deve aceitar, essa provocação, ela só realmente nos provoca, só realmente é difícil, é tentador, porque a nossa essência é oposta a Deus. Então nós seremos sim tentados. O mundo tá cheio de coisas que nos atraem. As propostas são inúmeras. E aqui, gente, geralmente a gente fala de tentação de um jeito muito caricato, eu acho, sabe? Tipo assim, é como se o cristão só fosse tentado a tomar uma bebida alcoólica e ficar embriagado e etc. Ele só é tentado a usar droga, ele só é tentado a ter relações fora do casamento ou antes do casamento. Mas, gente, as tentações são as mais inúmeras, vai depender de qual é a sua fraqueza, vai depender de qual é a sua questão. Às vezes a tentação está no não confiar no Senhor, no querer fazer as coisas do seu jeito, em querer ter o controle. Às vezes a tentação está em querer dominar todas as áreas da sua vida, em querer orquestrar tudo e ter tudo na palma das suas mãos. E é um pecado que muitas vezes as pessoas passam um pano por cima, mas é terrível, porque você está querendo ser o seu próprio Deus. Isso é muito sério.
Então, muitas vezes a tentação está em continuar fazendo as coisas conforme Deus pede para você fazer, mesmo que isso vá tão na contramão de todo o restante. A tentação muitas vezes está em você não aceitar uma proposta de emprego, mesmo que essa proposta pareça ser muito boa, porque vai aumentar muito seu salário, porque vai te permitir fazer viagens, porque vai te permitir fazer os procedimentos estéticos que você quer, porque vai permitir, sei lá, você evoluir financeiramente, mas você sabe que uma vez que você aceitar essa proposta de trabalho, você vai passar meses longe da sua casa, longe da sua família, ou você vai passar horas longe dos seus filhos e eles vão ser cuidados por terceiros, por pessoas que muitas vezes não professam a Cristo, não amam a Cristo, e é por essas pessoas que seu filho vai ser educado. Então, você vai ter que ponderar diante de Deus. O que eu devo fazer? Aceito ou não aceito? Eu vou cair nessa tentação? Eu vou de novo seguir por esse caminho? Entende? Então a tentação, gente, ela não é tão caricata, tá? Você tem que ter uma vida de relacionamento com o Senhor, orar, ler a palavra, meditar, para que o Espírito Santo sonde o seu coração, investigue seu coração e mostre quais são as tuas fraquezas. O que realmente te tenta? O que você precisa dizer não? Às vezes são questões que o outro não precisa dizer não, para o outro não é um problema, mas para você pode ser. Por exemplo, às vezes alguém perto de você consegue ser muito sábio no uso das redes sociais. Então, para essa pessoa, a rede social é só uma rede social, mas você não consegue. Você começa a usar a rede social, você está aqui 2 minutos, você piscou, você ficou 3 horas ou mais. Gente, abre lá as configurações do seu celular, vê quantas horas, quanto tempo a gente passa em cada aplicativo. É assustador. Às vezes tem pessoas que vão passar mais de 9 horas vendo vídeo no Instagram. Então, para essa pessoa, gente, abrir o Instagram é uma baita de uma tentação. Por quê? Porque tá roubando a sua vida. Tá roubando a sua vida. Esse tempo que você podia gastar orando, conhecendo mais o Senhor, meditando na palavra, ou se desenvolvendo na sua área profissional, naquilo que Deus te deu para desempenhar bem e glorificá-lo nessa área, ou dando atenção à sua família, cuidando dos seus filhos, cuidando da sua esposa, ou cuidando do seu marido. Enfim, para essa pessoa, isso é uma tentação, entende? Então, aquele que vive com Cristo, sim, gente, ainda vai passar por tentações nesse mundo. E como a gente lida com isso? A gente foge. Quando a gente vê que não tá dando para resistir mais, a gente não fica brincando com o pecado, a gente não brinca com o mal, a gente foge, assim como José fugiu. Verso 13. Quando ela viu que ao fugir ele tinha deixado o manto em sua mão, chamou os empregados e lhes disse: Vejam, este hebreu nos foi trazido para nos insultar. Ele entrou aqui e tentou abusar de mim, mas eu gritei. Quando me ouviu gritar por socorro, largou seu manto ao meu lado e fugiu da casa. Ela conservou o manto consigo até que o senhor de José chegasse à casa. Então repetiu-lhe a história. Aquele escravo hebreu que você nos trouxe aproximou-se de mim para me insultar. Mas, quando gritei por socorro, ele largou seu manto ao meu lado e fugiu. Quando seu senhor ouviu que a sua mulher lhe disse, foi assim que o seu escravo me tratou, ficou indignado. Mandou buscar José e lançou-o na prisão em que eram postos os prisioneiros do rei. José ficou na prisão. Gente, esse último bloco que eu li, então lembra, o primeiro bloco fala muito sobre o desempenho de José nessa terra estrangeira. Então José, ele é um descendente de Abraão, a sua família tem a terra de Canaã por herança, Deus deu Canaã a eles, mas agora ele é um estrangeiro no Egito. Não só um estrangeiro, mas um escravo em terra estrangeira. Muito parecido com a nossa realidade, gente. Uma vez que nós somos feitos filhos de Deus pelo sacrifício de Cristo, nós somos estrangeiros aqui no mundo. Lembra? Jesus disse isso. Nós não somos deste mundo. Nós somos diferentes porque o Espírito de Cristo habita em nós. Então somos novas criaturas. Mas enquanto Ele não volta, nós ainda estamos nessa terra estrangeira. E como uma terra da qual nós não viemos, esse mundo é totalmente diferente daquilo que habita em nós. E isso é difícil. Mas o que o Senhor nos pede neste mundo? Que nós
tenhamos uma boa mordomia, ou seja, que a gente administre com fidelidade, com sabedoria, com amor, com temor, tudo aquilo que ele colocou em nossas mãos. Então Deus colocou José dentro da casa de Potifar e ali José se desempenha, ali José se dedica, ele é fiel, ele entrega o seu melhor como escravo, mesmo ele sabendo quem ele era, de onde ele vinha, longe do seu pai, longe da sua mãe. Aos 17 anos ele vai se empenhar e dessa forma ele vai atingir o alvo, ele vai prosperar. O seu senhor Potifar vai ser abençoado por causa da vida de José. O seu Deus vai ser reconhecido mediante Potifar por causa do testemunho de José. Mas além da boa mordomia, nesse mundo de podridão nós temos o pecado, nós temos as tentações, mas aquele que teme ao Senhor, que ama ao Senhor, detesta o pecado, sabe que o pecado é uma ofensa a Deus, sabe que o pecado tem implicações ao seu redor, que faz mal a quem está ao seu redor, e por isso a gente detesta o pecado e a gente não quer o pecado. Então a gente começa a ter posturas e estratégias para evitar o pecado. E mesmo assim, quando Satanás nos tenta, quando as provocações chegam, quando nós percebemos que estamos sendo tentados por amor a Cristo, a gente foge dessas tentações. E aí, por fim, no último bloco, tem uma outra coisa que acontece na vida de quem tem a Cristo, que são as injustiças, que são as perseguições, que são esqueci a palavra agora, mas as calúnias, né? Que é ser alvo de falsas falas, de coisas que não são verdadeiras e que falam a nosso respeito. Então, sim, gente, se você ama Cristo, a sua vida aqui não vai ser necessariamente fácil. Ninguém nunca disse isso. Ser cristão não é ser fácil. Inclusive, essa semana na EBD, um irmão falou isso, né? Ele falou assim, Deus não nos pede nada fácil. Tudo que o Senhor nos pede, que está em sua palavra, é difícil. E por que é difícil, gente? Porque depende da graça. Se for muito fácil, a gente começa a achar que é pelo nosso esforço próprio, sabe? Tem um livro que fala sobre educação, sobre como criar seus filhos, e o autor vai falar, chama Pastoreando o Coração da Criança. E ele vai falar exatamente isso, ele fala, pais, cuidado para não oferecer para o seu filho uma possibilidade de vida que é tão fácil dele conseguir com o próprio esforço, que ele pensa que ele não precisa de Cristo, entende? Então, gente, realmente, tudo aquilo que Deus nos pede, uma vida de santidade, uma vida de obediência a Ele, é difícil mesmo, mas por quê? É porque a gente depende do Espírito Santo, é porque a gente depende da própria graça, da própria capacitação de Cristo para conseguir obedecer, para conseguir ser fiel. Então é para ser difícil mesmo, porque é pela graça, não é pela nossa capacidade, entende? Então, nesse último bloco, a gente vê a injustiça vindo sobre a vida de José mais uma vez. A esposa de Potifar vai falar para ele, né? Olha, o seu servo veio contra mim e eu gritei e ele fugiu. Por que ela fala isso? E eu gritei. Havia um costume na época, uma cultura, que depois vai ser traduzida numa lei oficial por Moisés, de que quando uma mulher ela era violada, quando um homem a forçava a algo, ela devia gritar. Eu acho que é um pouco intuitivo, né, gente? Ela devia gritar pedindo socorro. E uma vez que ela gritasse, ela se tornava isenta de culpa naquela situação. Porque pensa numa situação de abuso, né? O cara vai forçar a mulher e a mulher grita, ela deixa evidente que ela não quer aquilo, que ela tá sendo violada. Então ela ficava isenta de culpa desse adultério, dessa situação de relação ilícita. Tá? Então, esse era uma cultura, eles tinham esse entendimento na época. Isso depois vai ser traduzido em uma lei por Moisés, que é uma lei que faz todo sentido, é uma forma de proteger a mulher que era vítima nessa situação, ela não era culpada. E aí, sabendo dessa cultura, disso que já era o bom senso da época, digamos assim, a mulher de Potifar vai falar assim pra ele, olha, eu gritei, e aí ele fugiu. Então, o que ela tá querendo dizer pra ele? Eu não tenho culpa. Eu não tentei nada, ele é que me agarrou, eu estou isenta de culpa nessa situação. A gente que conhece toda a história de verdade, a gente sabe que não foi nada disso, foi ela que agarrou o pobre do José, né? Mas é essa história que ela vai contar pro seu senhor, Potifar. E Potifar vai acreditar na conversa da sua mulher. E ele vai imediatamente mandar José para a prisão.
Aqui, gente, tem algumas inferências que o pessoal faz, né? Dizem que, segundo a lei da época, quando isso acontecia, quando um homem era acusado de adultério ou algo do tipo, ele era imediatamente condenado à morte. Né? Adultério era o tipo de crime que era penalidade de morte. Então, dizem que o fato de Potifar não mandar José direto para a morte é porque talvez Potifar desconfiasse de que sua esposa não estava falando tão a verdade. Ele conhecesse a peça e aí falou, tá bom, né? Não posso fingir que eu não vi porque vai ficar feio pra mim, então eu preciso penalizar José, mas eu não vou matar José, eu vou mandar ele pra prisão. É uma possibilidade, mas a gente não pode afirmar isso categoricamente. Existe uma outra explicação de que Potifar teria enviado José para a prisão porque os egípcios tinham prisões. Não era uma prática do Oriente Médio. No Oriente Médio, quando crimes aconteciam, as penalizações giravam em torno da pena de morte, de multas, de coisas do tipo, mas a prisão não era algo que existia, exceto ali no Egito. Parece que os egípcios contavam com essa organização. E aí, por isso, Potifar teria mandado José para lá, porque isso era uma prática egípcia. Gente, sendo uma coisa sendo outra, o fato é que José vai parar na prisão e ele não fez nada. Então a gente tem mais uma vez José sendo alvo de uma injustiça, sendo enviado para a prisão. Porém, gente, aqui fica uma grande lição pra gente. Nós, enquanto cristãos, também viveremos injustiças nessa vida. Também virão sobre nós certas situações que a gente não necessariamente mereceu, que a gente não plantou isso, mas que a gente está colhendo essa situação. E aí a grande questão é, por quê, né? Por que isso nos acomete? E aí vamos ler a última porção para a gente poder caminhar para o final do nosso vídeo de hoje e entender por que o cristão passa por essas coisas. José ficou na prisão, mas o Senhor estava com ele e o tratou com bondade, concedendo-lhe a simpatia do carcereiro. Por isso o carcereiro encarregou José de todos os que estavam na prisão, e ele se tornou responsável por tudo que lá sucedia. O carcereiro não se preocupava com nada do que estava a cargo de José, porque o Senhor estava com José e lhe concedia bom êxito em tudo o que realizava. Gente, essa parte final, ela vai retomar algo que está sendo repetido desde o primeiro versículo do capítulo 39, que eu não me detive nisso, mas agora a gente vai falar sobre isso, porque isso que está sendo repetido constantemente é o centro dessa porção. Perceba que a repetição no texto tem como propósito chamar nossa atenção para isso. Se o autor está toda hora repetindo isso, é porque ele quer que a gente perceba isso. E o que está sendo repetido desde o começo do capítulo? O Senhor estava com José. Em todo o tempo, o Senhor estava com José. Quando José chegou no Egito, o Senhor estava com ele. Quando ele foi comprado por Potifar, o Senhor estava com ele. Quando ele foi crescendo e se desenvolvendo na casa de Potifar, o Senhor estava com ele. Quando ele foi tentado pela esposa de Potifar, o Senhor estava com ele. Quando ele foi caluniado, quando ele foi mandado para a prisão. Em todo o tempo, o Senhor estava com ele. Aqueles que têm a Cristo tem o Senhor consigo em todo tempo, e nada que acomete as nossas vidas, nada que vem sobre nós, vem sem a permissão de Deus. Então sim, justiças chegam sobre nós, mas chegam porque Deus permite. Gi, chocada, como assim? Gente, existem muitas dificuldades que Deus permite que cheguem até as nossas vidas. E Ele faz com que tudo isso coopere para o nosso bem. Lembra que o alvo, lembra do alvo? Lembra que o nosso alvo é ser como Cristo. Lembra que o nosso alvo é ter o coração de Cristo, a mente de Cristo, é expressar o fruto do Espírito de forma plena, como Jesus Cristo expressava, e dessa forma nós glorificamos a Deus. Lembra que o nosso alvo é amar a Deus de todo o coração e nosso próximo como a si mesmo, porque Jesus fez isso, Ele amou a Deus sobre todas as coisas e nos amou. Lembra que esse é o nosso alvo? Então, para que nós possamos ser conformados a Cristo, para que a imagem de Cristo seja formada em nosso interior, Deus nos manda provações. Então, a vida daquele que teme ao Senhor, a vida daquele que se converteu, a vida daquele que tem Cristo vivendo dentro de si, é uma vida que passa por provações. E a Bíblia diz que a provação, ela serve para a nossa aprovação. Então, muitas vezes, Deus vai nos mandar
provas, vai nos mandar situações, vai permitir que a gente passe por circunstâncias para que ao longo dessa provação, ao longo dessas circunstâncias, a nossa fé seja forjada, esperança seja formada em nosso coração, para que a gente aprenda a perseverar com paciência e com alegria e no dia final, naquele grande dia, sejamos aprovados perante o Senhor. Então, sim, as nossas vidas, elas possuem muitas provações. E eu digo mais, a Bíblia nos encoraja a nos alegrarmos nessas provações. Sim, gente, o Senhor nos diz para que nós nos alegremos quando nós estivermos sendo provados, porque isso é sinal de que nós vamos amadurecer. Isso é sinal de que nós estamos prestes a nos tornarmos um pouquinho mais parecido com Jesus. E se você ama Jesus, esse é o maior desejo do seu coração. Então, se você está diante de uma provação neste exato momento, se alegre, porque Deus está respondendo suas orações. Ele está te tornando parecido com Ele. E eu sei que pode parecer um pouco assustador, porque certas provações assustam mais do que outras, né? Mas eu quero que você se lembre que, assim como o Senhor estava com José, Ele está com você. E é por isso que nós somos aprovados. É por isso que passamos pela aprovação e chegamos ao final mais perseverantes, com uma fé mais ousada, mais parecidos com Jesus. É por isso que nós podemos nos alegrar na aprovação, porque não estamos passando por ela sozinhos. A provação é totalmente diferente da tentação. A tentação vem para nos fazer cair, vem para nos fazer pecar, é isso que Satanás quer. Mas a provação vem de Deus e por isso vem para o nosso aperfeiçoamento no Senhor, vem para nos tornar aprovados. Então José foi vítima de mais uma injustiça e foi levado para a prisão. Mas lá na prisão o Senhor estava com ele. De forma que, mais uma vez, assim como aconteceu na casa de Potifar, José vai se destacar, José vai se desenvolver, José vai entregar o seu melhor dentro do contexto da circunstância em que ele estava vivendo e vai ser reconhecido pelo carcereiro. De forma que ele começa a se tornar o responsável por tudo dentro da prisão. Gente, isso é algo que só dá para viver de fato em Jesus Cristo. Então eu quero te lembrar, o Senhor está com você. E é porque Ele está com você que você vai ser provado. Mas é também porque Ele está com você que você vai ser aprovado. Meus amigos, nós fomos chamados para sermos como Cristo. E o próprio Senhor diz que um servo nunca deve ser superior ao seu mestre. O nosso mestre Jesus foi algo da maior e da única realmente injustiça que aconteceu, que foi a morte, que foi a ira de Deus que veio sobre o único santo, a verdadeira imagem do Senhor. Não havia sobre ele culpa alguma, não havia sobre ele nenhum pecado. Jesus Cristo, o próprio Filho de Deus, o próprio Deus encarnado, Deus entre os homens, que veio para morrer em nosso lugar. Ele foi caluniado, ele foi lançado na prisão sem ter feito nada por isso. Ele foi julgado de forma completamente desonesta, acusado de mentiras, de coisas que ele nunca fez nem nunca disse, e foi condenado a uma morte que ele não merecia, que era devida a mim, devida a você. E ele fez isso para que mediante a sua morte nós não precisássemos morrer. Ele recebeu toda a ira de Deus e morreu, e ao terceiro dia ele ressuscitou justamente porque não havia culpa alguma sobre ele. Ele então vence a morte eternamente e conquista o direito à vida. E agora todo aquele que nele crer recebe o perdão do Senhor e a vida eterna, mesmo sem merecer. Ele é o nosso mestre, e se nós como servos não somos maiores do que ele, pode ter certeza de que tudo que aconteceu com ele também virá sobre nós. Se nós queremos ser como Cristo, nós seremos acusados de muitas coisas como ele foi acusado, porque olharão para nós e verão em nós a imagem de Cristo. Esse é o desejo do nosso coração. Aqueles que realmente amam ao Senhor e desejam ser cada vez mais fiéis, mais obedientes, desejam se parecer mais com Cristo,
desejam que as pessoas vejam nele o próprio Senhor Jesus, para que o Senhor Jesus seja glorificado e exaltado. E quando começarem a ver Jesus na sua vida, meu amigo, aqueles que não estão em Cristo, muitas vezes debaixo do poder de potestades e autoridades espirituais, de principados, de potestades que são contrários ao Espírito que habita em nós, vão querer o nosso mal. E muitas vezes vão nos acusar, vão nos caluniar e vão lançar sobre nós injustiças. E essas injustiças só vão, de fato, cair sobre nós se for a vontade de Deus. Então você não precisa temer. Se alguém lançar uma injustiça sobre você e o Senhor não deseja isso para você, pode ficar tranquilo que isso não vai te acometer. Pode ter certeza que isso não vai nem fazer cócega sobre você, porque o sangue de Cristo te protege. Agora, se for da vontade de Deus que você passe por essa provação, para que dessa forma você se torne semelhante a Ele, como Paulo fala, eu quero sofrer o sofrimento de Cristo, eu quero passar pela morte de Cristo junto com Ele. Se esse for o caso, se o Senhor quiser que você passe por essa provação, então ela vai te acometer, ela vai chegar sobre a sua vida. Mas lembre-se, o Senhor está com você, como esteve com José. Então agora, gente, para concluir, se você crê em Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador, quem te fez crer nele, quem te fez reconhecer Jesus como seu Senhor, quem gerou no seu coração arrependimento foi o Espírito de Cristo, o Espírito Santo. Isso significa que o Espírito de Deus habita em você e literalmente o Senhor está com você todos os dias da sua vida. Eu não sei se você consegue compreender a dimensão disso. Nesse período aqui de José, ainda não era essa proporção que nós estamos falando. Gente, desde o início, o desejo de Deus era habitar em meio ao seu povo. E ao longo de toda a história bíblica, a gente vê o Senhor trabalhando para isso. Ele chama essa família vai se desenvolver numa nação. E aí, quando eles estão se desenvolvendo como um povo separado para Deus, ali eles vão ter um tabernáculo onde a presença de Deus se manifestava no meio deles. Desse tabernáculo eles passam para um templo e depois desse templo o próprio Deus, Jesus Cristo, vem viver entre os homens e ele habita um corpo físico para viver entre os homens. Mas então Jesus morre, ressuscita, o seu corpo ressurreto vai morar com o Pai, à direita do Pai, e aí vem o Espírito Santo, e o Espírito Santo entra no seu povo, passa a viver dentro do seu povo. Então, quando eu digo para você que o Senhor está com você, Ele literalmente está com você, Ele vive dentro de você, mediante o Espírito dele. Então, tudo aquilo que você vive, você não vive sozinho. Você tem dimensão do que é isso? Significa que quando você está limpando o banheiro da sua casa, você está limpando na presença e na companhia do Senhor. Eu sei, parece absurdo. Esse é o nível do amor do nosso Deus. Quando você está dando uma aula, quando você está no banco trabalhando, quando você está no supermercado passando as compras dos seus clientes, quando você está na escola ouvindo uma aula, quando você está num desentendimento com um colega, quando você está numa discussão com o seu marido, o Senhor está dentro de você. E ter consciência disso muda completamente o nosso relacionamento com o Senhor e a forma como a gente vive. Porque uma vez que você tem consciência de que o Senhor está com você, você não vai usar de tudo aquilo que Deus te deu da mesma forma. Você vai começar a se desempenhar de forma mais apropriada no lugar onde Deus te colocou. Você vai ser fiel no seu trabalho. Você vai ter uma moral aprovada, sim, mas você também vai trazer a sabedoria bíblica, a sabedoria de Cristo para o contexto em que você vive. Você não vai esconder a sua fé. Não tem como esconder algo que mora em você, que habita dentro de você, que vive com você, que está com você nas decisões, naquilo que você faz no seu ambiente de trabalho, fora da igreja ou dentro da sua casa. Não tem como você esconder isso. Então, uma vez que você tem plena consciência de que Deus está em você, porque o seu Espírito mora em você, assim como José, você vai prosperar no lugar onde você desempenha as suas funções. Não no sentido de enriquecer,
mas você vai se desenvolver, você vai alcançar o alvo, você vai se tornar mais parecido com Cristo e o Senhor vai usar esse ambiente para isso. Você vai expressar a sua fé, você não vai mais esconder o Deus a quem você ama. As pessoas vão ver o Senhor sobre a sua vida. A sua vida vai ser um canal de bênção para quem está ao redor. Afinal de contas, o próprio Deus habita em você e isso precisa impactar quem está ao redor, porque muitas vezes quem está ao redor está tão sedento de Deus e o Senhor mora dentro de você e você não vai compartilhar isso com quem está perto de você. Isso é uma total falta de amor. Quando a gente entende que o Senhor está conosco, a gente passa a detestar o pecado. A gente sabe que o pecado é uma afronta contra Deus. A gente começa a lembrar que naquele momento em que a gente vai pecar, a gente não está sozinho. O Senhor não só está vendo tudo, como Ele está em você. E quando você peca, você submete o Espírito Santo a essa situação e é por isso que Ele se entristece. E consciente disso, você começa a se esforçar para não pecar mais. Consciente disso, você começa a discernir quando você está sendo tentado, porque você tem a mente de Cristo agora, o Espírito habita em você. Então, Ele começa a te convencer do pecado, Ele começa a te ensinar a verdade, Ele começa a te orientar e você vai percebendo quando você está numa situação de tentação e então Ele te faz fugir e você foge. Porque o Espírito está em você, você vai começar a incomodar aqueles que não têm o Espírito. Porque Jesus disse que o Espírito não pertence a esse mundo. Então aqueles que pertencem a esse mundo se incomodam profundamente com a presença do Espírito Santo, com a presença de Deus. E se o Espírito Santo está na sua vida, está morando dentro de você, vai começar a incomodar quem está ao seu redor. E aí, por conta disso, muitas vezes você pode ser alvo de injustiças, mas se elas realmente te acometeram, é porque o Senhor está permitindo, e aí você não precisa temer, porque o Senhor também está com você naquela situação, fazendo com que tudo coopere para o seu bem. Você será aprovado, sua fé será forjada, você sairá dessa situação mais madura espiritualmente, conhecendo a Deus ainda mais, tendo uma fé mais ousada e se parecendo mais com Cristo. Eu espero de verdade que esse vídeo tenha te abençoado e te espero no próximo vídeo. Deus te abençoe.